Aqui em Portugal existe uma Constituição, não existe? São as leis do país, não é verdade? Não é isso? E todos nós, sejam portugueses ou estrangeiros, que vivem aqui, que estão aqui, têm que estar submissos a esta lei. Não é assim? Se alguém transgredir essa lei, o que acontece? Hein? É punido. Ora, a palavra de Deus é a lei de Deus, que estabelece as regras de conduta, de comportamento em relação a Ele. Quem obedece é abençoado. Quem não obedece não é abençoado. No futuro será punido. É assim que acontece. Então, como é que você vai saber se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus? Você tem que saber, você tem que ler a Bíblia. Como é que você vai saber como você vai chegar-se a Deus? Você tem que ler a Bíblia. Ou você quer ser como aquela pessoa que gosta de comer na mão dos outros. Você gosta de comer na mão dos outros? Você tem prazer em comer na mão dos outros? Hein? Você quer comer com as suas próprias mãos, é ou não é? Então, para você comer com as suas próprias mãos, você tem que ter a Bíblia para ler e procurar entendê-la. Senão você vai ficar comendo na mão dos outros, dos pastores, dos bispos, etc, etc. Você tem que ler, meditar, raciocinar, usar o poder que você tem de raciocínio para você saber os seus direitos perante Deus. Se você não faz isso, o que eu posso dizer? Seria como uma pessoa que não tem cérebro, que não pensa, que faz as coisas sem pensar, como um louco, um retardado, uma pessoa débil mental. Débil mental? Sim ou não? Você já lidou com um débil mental? Hein? Já lidou com um débil mental? É terrível, né? Porque ele não sabe o que faz, ele não pensa. Assim são as pessoas que não leem a Bíblia. Elas não pensam, elas não raciocinam, elas não entendem as coisas de Deus. Entendem sobre tudo, sobre moda, sobre a ciência, sobre tecnologia, sobre medicina, sobre tudo, mas não entendem as coisas de Deus. Então são como debilóides. Debilóides. Desculpa lá, viu? Mas isso eu falo para todo mundo. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós temos o referencial de como nós devemos proceder, nos comportar. E a história de Israel fala do relacionamento de Deus com o seu povo. O povo de Israel, os filhos de Israel, eram muito cabeçudos, não tinham muito entendimento, eles eram um povo muito rebelde, sabe, cabeça dura mesmo. Mas Deus teve paciência para ensiná-los como eles deveriam
se comportar. Eles não poderiam ter uma nação se não tivessem uma lei. O que faz uma montoeira de gente tornar-se nação são as leis. Até a chegada no Monte Sinai, os filhos de Israel não tinham lei, era cada um por si. Não se sabia como funcionar, como respeitar o direito um dos outros. Percebe? Sim ou não? Então, no Monte Sinai, Deus deu a lei. Aquela lei, os 10 mandamentos, são a base de toda a justiça no mundo de hoje. Você que é advogado, você que estudou o direito, sabe que eu estou falando a verdade. Toda a lei foi tirada, fundamentada na lei de Deus. Você vê como a lei de Deus é perfeita. Até hoje, os advogados defendem os seus clientes com a lei. A lei, onde está a lei? Baseada em quê? Na palavra de Deus. Quando Deus deu a lei, então a partir desse momento, eles deixaram de ser filhos de Israel para tornarem-se nação de Israel. Percebe? Então, leia comigo aí, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Amém? Compreende? Então Deus está falando assim: olha, Moisés, quando você for arrolar, contar os filhos de Israel, porque era uma bagunça, não havia ordem. Por exemplo, aqui em Portugal se faz o recenseamento de cada, não sei quantos anos, 5 ou 10 anos. No Brasil a mesma coisa, todos os países fazem, para saber como é que está o povo, se está crescendo, se está envelhecendo, se está morrendo, se está diminuindo, se está aumentando, enfim. O recenseamento começou com o povo de Israel. O que eles fazem hoje já acontecia há 3, 4 mil anos atrás. Quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, aí diz: cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Então, primeira pessoa, a senhora, não é seu nome, tá? Então, a senhora vai dar o resgate da senhora. A senhora tem que dar o resgate. Quanto que é o resgate? Aí diz aqui o texto: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Não importa que ciclo, se é 10, se é 20, se é 5, se é 10, se é 50, não interessa. Isso aí não está em questão. Amém, pessoal? Não esquenta a cabeça com o ciclo, não.
O importante é que tinha que dar o ciclo. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. Agora, presta atenção. O rico, leia, por favor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Quer dizer, essa pessoa aqui tem 1 bilhão de euros, essa aqui tem 1 euro. Ela vai dar tanto quanto essa que está aqui. Ela não pode dar mais do que meio ciclo. E essa tampouco pode dar menos. Todos têm que dar exatamente o mesmo valor. Quanto? 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 Meio ciclo. Eu pergunto, por que meio ciclo? Por que não um ciclo? Por que Deus instituiu meio ciclo e não um ciclo? Por quê? Você está vendo como é que tem que pensar? O meio ciclo era para que não houvesse o quê? O quê? Praga. Se a pessoa não desse meio ciclo, ela ia ser amaldiçoada, maldita. Aí haveria praga na vida dela. Então, à medida que cada um entrava no arrolamento, nesse livro, cada um tinha que dar, não era uma oferta espontânea, mas era obrigatória, tinha que dar meio ciclo. Meio ciclo é nada. Um ciclo de prata significava 11 gramas. Meio ciclo, 5 gramas. Mais ou menos, 5 gramas. Se fosse prata, prata. Meio ciclo da moeda naquela época. Quer dizer, a importância é pequena, é insignificante. Meio ciclo de prata era insignificante, de forma que qualquer pobre poderia dar, até o mendigo poderia dar. E o rico não poderia dar mais do que meio ciclo. Todos tinham que dar meio ciclo. Por quê? Meio ciclo representava o quê? Representava quem? Quem representava? Você dava meio ciclo. Esse ciclo, meio ciclo, representava o quê? Hein? Responda! Você tem que dar meio ciclo. Esse meio ciclo representa quem? Representa você. Representa você. Cada um tinha que dar meio ciclo. Todos tinham que dar. Todos. Não podia faltar. Ora, esse meio ciclo representava a pessoa, a própria pessoa. A própria pessoa. Por que era meio ciclo? Era um tipo, uma profecia, era um anúncio, pré-anúncio do que viria a acontecer na vinda de Jesus. Para você ser salvo, porque aqui é o resgate de quem? Da sua alma. Não diz aqui, olha? Para fazer expiação pela vossa alma. Você está compreendendo? Está claro isso? Sim ou não, pessoal? Então, cada uma pessoa tinha que dar meio ciclo para expiar a sua alma.
salvar a sua alma. Tinha que dar. Isso eles não sabiam na altura, mas quando Jesus veio e morreu na cruz, Jesus deu a outra metade do ciclo. Então houve o casamento. A sua metade com a metade de Jesus. Os dois formam um ciclo que representa a vida eterna. Amém? Mas é a sua vida por inteiro. O ciclo, meio ciclo é nada, mas era o que representava a sua alma. Amém? E quem fugisse dessa lei, obviamente, seria amaldiçoado com a perdição eterna. Compreende o que eu estou falando? Quer dizer, a oferta que você dá na igreja, no altar, a sua oferta, ela tem tudo a ver com a sua pessoa. Porque Deus não se importa com dinheiro, Ele não precisa de dinheiro, de oferta. Mas a oferta é uma expressão da sua alma. É uma expressão da sua fé. Manifesta a sua entrega, como era na época de Moisés. Muito forte isso. Isso é muito forte. Porque agora você pode entender melhor o que significa a oferta. Aí alguém vai dizer assim: o bispo está trabalhando com a lei agora? Não, não estou trabalhando com a lei. Eu trabalho com a fé e a lei. Porque a lei de Deus, a lei é uma guardiã da fé, é uma tutora da fé, que ensina a fé. Toda a lei de Moisés faz nos ensinar um comportamento da nossa fé em relação a Jesus. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? A lei dizia olho por olho, dente por dente. Mas na graça e pela fé, não é olho por olho, dente por dente. É o quê? Amai os vossos inimigos. Então, bispo, como que eu vou aprender com a lei? Você aprende com a lei a exemplo disso. Essa era uma lei do recenseamento dos filhos de Israel. E essa lei projeta a nossa salvação hoje, porque aquele meio ciclo era a nossa parte, e a outra metade do ciclo era a parte de Deus. E sempre é assim: você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Se você não faz a sua parte, como o bispo Júlio leu ainda há pouco, que Jesus disse: com a medida com que medis, sereis medidos. Quer dizer, da forma como você dá, você recebe. É assim. Não tem outra forma. Deus age dessa forma. Ninguém merece nada de Deus. Mas à medida que você dá para Ele, Ele te dá. À medida que você faz a sua parte, o seu meio ciclo, Ele vai fazer a outra parte, o outro meio ciclo. Então você vê na igreja, e você vê por aí, muita gente sofrendo, e dentro da igreja, muitas pessoas que não conquistam, que não são abençoadas. Você vê, há pessoas que estão no nosso meio anos, muitos anos, e não conseguem nada, continuam com a mesma droga de vida. Por quê? Porque elas não deram, elas não se entregaram, elas não expressaram a parte delas, elas não fizeram a parte delas. Se elas não fizerem a parte delas, Jesus não vai fazer a parte dele. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a parte dele na minha vida.
essa é uma lei fixa da fé. Dai e ser-vos-á dado. E não estou falando com oferta, apenas em oferta, não. Porque oferta é fácil você dar. A pessoa dá oferta, qual o problema a pessoa dar oferta? Só se ela não tiver. Se ela tiver, ela dá a oferta. O problema não é só a oferta. Quando Jesus fala dai, é você entregar a sua vida, é viver uma vida, ter um comportamento de acordo com a sua palavra. Quer dizer, dar é obedecer a palavra de Jesus. Crer no Senhor Jesus é obedecer a palavra dele. Então, não adianta você colocar rios de dinheiro no altar e continuar vivendo na prostituição. Não faz nada. Não é o dinheiro, não é o dinheiro em si, mas a sua vida por inteiro. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então você diz assim, poxa, o bispo ora por mim, por que você pede para mim orar para você? Você não precisa de mim para que você seja abençoado. Você só precisa de você mesmo. Sim ou não? Eu estou aqui para orientar, para pregar o Evangelho, falar de Jesus, ensinar. Agora, a atitude é sua. É problema seu. O poder de agir, de obedecer ou não é seu, mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que estimular a sua fé, ensiná-lo a ler a Bíblia. Eu tenho que falar para você usar a sua cabeça, seu raciocínio, a sua razão, para que você então venha produzir aquilo que vai trazer o resultado de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Por exemplo, apenas a título de exemplo, nós temos aqui uma pessoa religiosa, vem na igreja todo dia e tal, ora, faz as suas preces, dá as suas ofertas, é dizimista, ela faz jejuns, etc. É uma pessoa piedosa, caridosa, etc, etc, etc. Aparentemente ela é perfeita. Aparentemente ela é perfeita. Mas se dentro dela, com tudo isso, existe uma mágoa contra alguém, então tudo que ela faz não vale de nada. As ofertas, as orações, os jejuns, a frequência na igreja, a caridade não vale de nada. Em contrapartida, tem uma outra pessoa que vem na igreja, é prostituta, é uma mulher vulgar, é uma mulher de todo mundo, não tem valor nenhuma, ela é mesmo podre, mas ela chega aqui, ela se rende 100%, ó Jesus, eu não mereço, mas eu entrego a minha vida para ti, se o Senhor me receber, eu dou a minha vida, eu perdoo as pessoas que me fizeram mal, olha meu Deus, eu dou toda a minha vida para ti. Então essa é abençoada, e aquela outra, que é religiosa, não é. É assim que funciona. É assim que funciona. Lembra quando Jesus falou que 2 homens subiram no templo para orar? E um era religioso, dizia, ó Senhor, graças te dou porque eu não sou igual aquele pecador ali. Eu faço as minhas orações 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, faço jejum, etc, tal. Já o outro pecador, que não era religioso, que não era nada, que não tinha nenhum compromisso com a fé, mas naquele momento, com a cabeça curvada, dizia, ó meu Deus, tem misericórdia de mim. Jesus disse que esse foi ouvido, porque ele se entregou. Amém, pessoal? Então, não são as nossas obras, as obras das nossas mãos, que nos justificam,
mas a nossa atitude aqui dentro. Disse mais o Senhor a Moisés. Olha só, presta atenção. Nós lemos ainda há pouco o que o Senhor falou para Moisés com respeito ao recenseamento, ao meio ciclo, não foi? O resgate da alma, não foi? Não foi isso? Agora, Deus fala para Moisés outra coisa. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor. Quando alguém fizer votos ao Senhor, com respeito a pessoas, estas serão do Senhor. Você entendeu? Em outras palavras, em Êxodo nós lemos que cada um tinha que fazer o quê? Tinha que dar uma oferta de meio ciclo para ser salvo, para ter os seus pecados perdoados. Amém? Agora Deus fala: quando alguém fizer voto por pessoas, quer dizer, se eu quero fazer o voto em favor de alguém, de um filho, de uma filha, de um pai, da mãe, de um parente, de um ente querido, então eu chego a Deus e dou uma oferta, eu faço um voto, uma oferta em favor daquela criatura, para a salvação daquela criatura. Agora não é a oferta não é para mim, mas para outra pessoa. Amém? Por exemplo, quando Jesus foi consagrado, Jesus tinha 8 dias de nascido. Quando ele foi consagrado, quando ele foi dedicado a Deus, mataram 2 rolinhas ou 2 pombinhas, não foi? 2 rolas ou 2 pombinhas, não é isso? Não é isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não era para salvar a alma dele, para cumprir a lei. Para cumprir a lei, a palavra de Deus. Jesus era filho de Deus, não precisava de fazer oferta. Mas os pais dele tiveram que fazer a oferta para cumprir a lei. Ora, veja só, quando um filho homem nascia, então ele era dedicado ao Senhor. Ele era o primeiro filho homem do casal, era dedicado ao Senhor. Amém? Era consagrado ao Senhor, era entregue ao Senhor. E então o Senhor recebia, aquela criatura era dele, era o primogênito. Jesus foi consagrado como primogênito para Deus, e juntamente com a sua consagração foi oferecido sangue dos animais. Ora, quando você dá o dízimo, você está colocando a sua própria vida no altar. Você está consagrando a si próprio, porque você é o dízimo. Só paga o dízimo, só é dizimista quem é o dízimo. Amém? Que é o símbolo de quem? De Jesus. Amém? Poxa, só o primeiro filho homem era dedicado ao Senhor, mas e as mulheres? E as mulheres? E os outros filhos? Não eram? A partir de Jesus, através de Jesus, através da sua fé, da sua entrega, da sua oferenda, a oferenda da sua vida para Jesus, só para Jesus, nem santo, nem santa, nem ninguém, só para Jesus. Então, através de Jesus, nós todos podemos ser
consagrados, dedicados ao Senhor. Amém. Do dia 3 até o dia 10, na outra semana, 3 a 10 de fevereiro, nós vamos fazer uma consagração dos dizimistas. Você é dizimista? Nós vamos consagrar você. Amém? Todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, nós estaremos orando em favor de si, da sua vida, consagrando a sua vida. Porém, nós estamos numa campanha em favor dos entes queridos seus, que não são dizimistas, que sequer creem em Deus, que até perseguem você. Então nós estamos convidando, nós estamos fazendo um mutirão de fé, convidando as pessoas dizimistas, os dizimistas, para fazerem uma oferta, um voto em favor de um ente querido, de um familiar. E você então vai colocar, junto com os seus dízimos, você vai colocar um voto em favor de um ente querido. Está compreendendo? Sim ou não? Juntamente com o dízimo, vai colocar uma oferta em favor do ente querido. O ente querido, você vai colocar a fotografia dele. Você vai colocar tudo dentro do envelope e vai trazer durante esses dias. E vai orar conosco. Você vai estar no espírito de oração. É a época de carnaval. É a época da festa da carne. Mas justamente na época da festa da carne, nós estaremos na festa do Espírito. Amém? Então, durante 7 dias, do dia 3 até o sábado, de domingo a sábado, vamos orar, vamos consagrar, vamos dedicar a sua vida ao Senhor. E a vida do seu ente querido que você quer que seja salvo. No domingo, dia 10, então nós vamos ter a Santa Ceia com a festa do Espírito Santo. Amém? Porque cremos que Deus vai salvar aquele ente querido. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Quem crê, vem conosco. Quem não crê, fique. Amém? Então é uma questão de fé. Quem crê, faça o seu voto. Quem não crê, não faça o seu voto. Ô bispo, quanto é que eu devo dar para Deus em favor do meu ente querido? Eu não sei. Mas, quanto é que vale uma alma? Não tem preço. Então, o que uma mãe faria por um filho? Por exemplo, uma filha que tem problema de rins. A mãe é capaz, ou o pai é capaz de tirar um rim para dar para ele, para dar aquela criatura. Isso é um ato de fé, é um ato de amor. Então, não há limites quando nós queremos salvar as pessoas, quando nós queremos que as outras pessoas também sejam de Deus. Você preza a sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Então você sabe, você entende quanto vale uma alma. Não tem preço. Amém? Se a pessoa não é salva, então ela não entende muito bem o que estamos falando. Mas se ela nasceu do Espírito, ela vai colocar toda a sua força em favor daquele ente querido.